Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Estamos felizes, estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que o eterno Criador nos dá, nos garante, né? Meu querido, veja bem, vamos tratar de um assunto aqui muito importante sobre uma coisa que quase ninguém, não é? Quase ninguém que eu falo é os líderes, né, responsáveis, que deveriam ter essa obrigação, essa preocupação de ensinar isso aqui que eu vou falar. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Preste atenção nisso aqui. Preste muito atenção. Isso aqui é muito importante, meu querido. É muito importante. É mais importante você ler do que você entender. Preste atenção. 1 Coríntios 15. O contexto aqui trata-se da ressurreição. O contexto. Para ninguém dizer que nós estamos fora do contexto, então eu já vou de imediato avisando. O contexto trata-se da ressurreição. Preste atenção. Versículo 16 e 17. Pois se os mortos não são ressuscitados, preste atenção, não são ressuscitados. Preste atenção. Também Cristo não foi ressuscitado. Preste atenção. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aí? Já deu para você entender alguma coisa? Meu querido, aqui está a chave para você entender toda a questão de pecado. Aqui está a chave para você entender João 1,29, por exemplo. Irmão Alberto, o que diz em João 1,29? Quando João estava batizando o povo que se arrependia de estar transgredindo a lei, era o povo judeu. Quem procurava João não era todos os judeus. Era só aqueles que queriam se batizar como símbolo do arrependimento de estar transgredindo a lei. Por isso João Batista falava assim, pregava: raça de víboras, raça de cobras, quem que ensinou a vocês a fugir da ira vindoura ou ira futura? João Batista pregava sobre o quê? A ira de Deus, que haveria de vir. E ela veio no ano 70. Quem procurava João Batista para ser batizado é quem estava ciente de que o juízo iria acontecer. E se cresce em Jesus e fosse batizado, seria salvo. Mas salvo de quê? Salvo da ira futura. Não era salvo para viver a vida eterna no céu. Salvo da ira. Salvo é uma coisa, salvação é outra coisa. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí, muita gente fala que é o arrebatamento da igreja junto com a grande tribulação. Mas foi a grande tribulação? Sim. Mas a grande tribulação foi o que em Israel? Foi o grande juízo do eterno Criador a mando do eterno Criador. O exército romano foi invadir Israel. É muito fácil você entender o que Paulo está querendo dizer. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permanece nos vossos pecados. Aqui está provado que a ressurreição de Jesus foi a garantia de que
todos os pecados do povo judeu foi aniquilado. João disse assim, João 1:29, lá no deserto, lá no Rio Jordão, quando Jesus apareceu, lá no final do túnel, João Batista viu ele de longe. Aí João falou, aquele camarada, eu sei quem é. Aí ele gritou no meio do povo, atenção, porque eis na Bíblia atenção. Atenção, está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não foi isso, cargas d'água, que Daniel falou lá em Daniel capítulo 9, versículo 24. Que quando o Filho do Homem viesse, era para dar fim às transgressões, aos pecados de Israel. Quantos anos Daniel falou isso? Antes de João Batista. Aí você fica quebrando a cabeça, querendo entender por que nós falamos que não existe pecado no mundo. É porque você acha que tudo que você faz de errado aqui é pecado. Não. Pecado era o nome que foi dado à transgressão da lei. Do jeito que você chama em qualquer bandido aí com um nome diferente, um adjetivo diferente. Tem gente que furta, tem gente que rouba, tem gente que faz outra coisa, tira a vida do outro, para mim não falar o pejorativo aqui. Tem gente que é estelionatário. Você sabe o que é um estelionatário, né? Tem gente que se apodera do bem do outro sem ser dono. Então, o nosso Código Penal brasileiro, ele foi feito dessa forma. De que forma, Alberto? O Código Penal do Brasil, brasileiro, os crimes é conhecido, não é, pelos números. Cada número ali são adjetivos para tal crime. Então, a Bíblia nos afirma em João, 1 João 3 e 4, e você vai entender por que Paulo falou aquilo ali. Em 1 João 3 e 4 fala assim, que todo aquele que comete pecado transgride a lei. Quem escreveu isso aqui? Não foi João. João não era um judeu. Todo aquele que ele está falando é todo os judeus que cometesse pecado estava transgredindo a lei, porque pecado era a transgressão da lei. Aí no versículo 5, de 1 João 3, 4 e 5, no versículo 5 ele diz assim, e vocês bem sabem que ele se manifestou, ele quem? Pronome elevado, fazendo uma referência a Cristo, que ele se manifestou para tirar os nossos. João se inclui, porque ele era judeu. Ele era judeu. Os nossos pecados. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que ninguém lá na época dele conhecia pecado se não existisse a lei. Mas Paulo falou assim, tirando a lei, acaba o pecado. Por que que João, Daniel, o próprio apóstolo Paulo falou? Paulo falou assim, olha, então, se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. Então, a morte de Cristo, a morte e a ressurreição, não foi a garantia da aniquilação do pecado? Sim, porque pecado era a transgressão da lei. Então, quando Romanos 10 e 4 diz que o fim da lei foi Cristo, é por causa disso. Porque o tetelestai da cruz abriu-se o véu do templo de cima e embaixo. Porque aquele véu do templo, ele fazia separação entre uma coisa e outra. No sentido terreno, a sala, o santo do santo e o lugar santíssimo eram divididos por uma parede. Aquela parede era aquele véu que tinha 10 centímetros de espessura. Uma cortina, né? Que a gente chama véu, mas era uma cortina. 10 centímetros de espessura. Então aquele véu, ele rasgou de cima e embaixo. Ou seja,
Então, aquela parede de separação que dividia o lugar santo dos santos, ela foi desfeita. Isso quer dizer o quê? Que não mais ninguém precisaria do sacerdote mais para levar as suas reclamações, levar as suas transgressões diante de Deus, porque esse era o papel do sacerdote. Agora, olhe hoje para a figura do pastor que se acha sacerdote, vê se ele faz isso diante de Deus. O pastor está ali, sabe para quê? Só para administrar um grande grupo de pessoas, está ali para as pessoas chamar ele de líder, chamar ele de pastor, chamar ele de grande ungido de Deus, homem de Deus, e recebendo muito dinheiro para isso. Mas os sacerdotes e o sumo sacerdote, de ano em ano, ele entrava com sangue de animais para oferecer sacrifício pelo pecado dele mesmo. O capítulo 9 de Hebreus vai te dizer isso, e do povo também. Então, meu querido, em Hebreus 9, 26, para corroborar o que Paulo fala aqui, lá diz assim: de outra forma, seria necessário ele padecer várias vezes, desde a fundação do mundo. Preste atenção. Mas agora, presta atenção no tempo verbal da época da escrita. Mas agora, na consumação dos séculos, quem estava vivendo a consumação do século? É eu e você ou eles do primeiro século? Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas, o escritor de Hebreus, que eu também acredito que foi Apolo, ele disse assim: uma vez por todas, ele se manifestou para quê? Para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, quando João disse que todo aquele que cometia pecado transgredia a lei, porque pecado era transgressão de lei, e vocês bem sabem que foi para isso que ele se manifestou, para tirar os nossos pecados, eu quero dizer uma coisa para você. Quem ainda acredita que existe pecado é porque não acredita na ressurreição de Jesus. Aí, eles, os líderes, e muitos crentes comuns que não gostam de estudar a Bíblia, falam que nós é que somos os falsos profetas. Incoerente, não? Estranho, não? A gente lê a Bíblia, citar a Bíblia, mostrar onde que está escrito, e as pessoas não acreditar, não é? Então, meu querido, Paulo está dizendo aqui, ó. Está dizendo não. Paulo disse. Essa que é a conjugação do verbo correta, né? Paulo diz: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Ou seja, ele está dizendo, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. Por quê? Porque se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a cruz teria falhado. Por que Cristo tinha que ressuscitar? Para completar a obra. Que obra, Alberto? Que obra? A maior garantia de que o pecado foi aniquilado foi a ressurreição e não a morte. Por quê? Por quê? Atos 17, 30 e 31. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é alimento do céu, tá? Isso aqui não é qualquer um que fala, não é qualquer um, só os homens de Deus, que eu me considero um filho de Deus no Espírito, eu, nosso irmão Cláudio Mendes, do Evangelho Eterno, mostramos isso aqui, ó, e provamos. Ato 17. Por que Cristo tinha que ressuscitar? 17, 30 e 31. Mas Deus,
não levando em conta os tempos da ignorância. Ignorância, tempo de ignorância é o tempo que as pessoas não sabem de certas coisas, ou não sabem de tal assunto. Manda agora, tempo verbal agora, da época da escrita, manda agora que todos os homens de Israel, judeu. Meu querido, uma coisa que você tem que aprender, eu quero abrir um parênteses aqui. Uma coisa que você tem que aprender. Como que Deus cobraria uma conta de alguém que nem tinha nascido ainda? Você não vê que a conta era para quem existia e era para quem já vivia naquela situação? Nós estamos depois da cruz nós já nascemos justificados. A mesma coisa que quem nasceu, não é? Depois do tempo, né, que o muro de Berlim, né, foi quebrado, quem nasceu já nasceu com uma visão diferente. Quem nasceu depois da Lei Áurea já nasceu liberta daquele antigo sistema. Então, quem nasceu depois da cruz já nasceu justificado diante de Deus. Será que você não dá para entender isso aqui, não? Quem coloca nas suas costas, quem coloca a culpa nas suas costas é o sistema, não é Deus não, querido. Então, mas agora, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Isso é o mundo gentil, é o mundo de Israel, gentílico não, o mundo de Israel. Porque Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de quem? Do homem que o destinou. E quem foi esse homem que Deus destinou para julgar o mundo? E ele disse, deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Tá vendo? Cristo tinha que ressuscitar, porque ele, na sua manifestação, ele teria que cobrar as contas que Israel devia. Mas como que se daria isso? Deus cobraria a conta, sim, mas Israel pagaria o preço e quem ia cobrar era Deus. Mas quem ia lá na casa de Israel para pegar aquela dívida para eles? O exército romano. Mas quem que estava determinado para cobrar a conta? O Filho do Homem. Ou seja, Deus, na sua manifestação de Filho do Homem, viria para cobrar a dívida. Mas manifestação é presença física? Não, querido. Quando você está com dinheiro com alguém, você emprestou, aí já passou do prazo da pessoa te pagar. Você fala assim, eu não vou lá cobrar não porque eu tenho vergonha. Eu não vou lá cobrar não porque eu tenho vergonha. Aí você manda alguém cobrar em seu lugar. Aí alguém lá, você vai lá e fala assim, se fulano não me pagar, pode fazer o que você quiser lá. Aí a dívida que a pessoa deve é a você, mas você mandou outra pessoa para ir cobrar por você. Deus fez isso, queridos. Deus mandou o exército romano para cobrar. Então, para você entender, só para você ter uma ideia disso aqui, tá bom? Então, eu quero que você entenda, meu querido, que Deus, até a cobrança de dívida, ele cobra com perfeição, tá bom? Cobra com perfeição. Então, isso aqui, é a maior prova, é a chave para você entender, tá? Que a prova que Deus aniquilou o pecado foi já a ressurreição de Jesus Cristo. Tá bom? Fique em paz e até lá. Amém.